Quase 4.000 pessoas já morreram em consequência do grande terremoto na Síria e na Turquia. Novas vítimas surgem a todo momento e as equipes de socorro trabalham sem parar. Na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, bombeiros não encerraram trabalhos de resgate da embarcação que afundou com 14 ocupantes. 100 homens da Força Nacional de Segurança chegam amanhã ao território Yanomami, de onde os garimpeiros tentam fugir. Número de novos médicos bate recorde, mas faltam profissionais em várias regiões do país. Internautas ignoram proibição e mantêm vendas de cigarros eletrônicos anunciados como saudáveis porque têm vitaminas. Pesquisa mostra que empreendedores negros ganham 32% menos por causa da cor da pele. Já as mulheres passaram a ser maioria no comando de negócios via internet. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Na manhã desta segunda-feira, um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a Turquia e o noroeste da Síria. Até o momento, mais de 3.800 pessoas morreram e 18.000 ficaram feridas. O tremor foi o mais forte registrado no país desde 1939. O dia 6 de fevereiro de 2023 entrou para a história do Oriente Médio e do resto do mundo. Um desastre natural que destruiu diversas regiões, além de milhares de feridos e vidas perdidas. Segundo os sismólogos, a tragédia só foi maior por conta do segundo terremoto. Ou seja, o primeiro e mais forte de 7,8 na escala Richter veio ainda na madrugada. Porém, o segundo e devastador, com uma magnitude de 7,7, veio ainda antes do nascer do sol. O temor foi suficiente para derrubar mais prédios que já estavam fragilizados, com o primeiro colocando em risco equipes de resgate que lutavam para retirar vítimas dos escombros. E se ainda não bastasse toda essa situação, o frio foi outro fator da natureza para prejudicar a encontrar sobreviventes. As baixas temperaturas aceleram o processo de quem está ferido lutando para sobreviver. Em Idlib, na Síria, a temperatura nesta segunda-feira variou entre 3 e 9 graus Celsius com chuva. Já na Turquia, a máxima foi de 4 graus. O terremoto deixará sequelas irreparáveis, como para a bebê Hagat Ismail. A criança de 18 meses foi resgatada ilesa dos escombros de sua casa, mas a maior parte de sua família, incluindo sua mãe grávida e seus irmãos, morreram na tragédia. O ministro da Saúde da Turquia deu uma entrevista em rede nacional para confirmar que o número de mortos naquela etapa passava da casa dos 1.000. Ainda disse que as conexões de internet precárias e as estradas danificadas dificultaram os esforços para a pasta avaliar e entender a forma de lidar com o impacto. Pelas redes sociais, o presidente turco Tayyip Erdogan declarou 7 dias de luto nacional pela nação e pediu que as bandeiras fossem hasteadas a meio mastro até a noite de 12 de fevereiro. As primeiras ajudas vieram da Romênia e da Grécia, que juntas enviaram dezenas de equipes de resgate, incluindo esquadrões caninos e mantimentos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que as Nações Unidas estão se mobilizando para apoiar as regiões que irão atuar juntas em solidariedade para ajudar todos os atingidos pela catástrofe. Finalizou dizendo que é hora de todos mostrarem o mesmo respaldo que ele testemunhou em regiões da Síria por conta da guerra civil que o país vive. Antes de Guterres falar, a Assembleia Geral fez 1 minuto de silêncio pelas vítimas.
Além do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e do primeiro-ministro alemão Olaf Scholz, quem também se manifestou sobre o incidente foi o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Pelas redes sociais, disse que o Brasil manifesta sua solidariedade com os povos dos dois países, com as famílias das vítimas e todos que perderam suas casas nessa tragédia. Os danos materiais e humanos na região ainda são incalculáveis para as duas nações que há anos sofrem com conflitos e fluxos migratórios constantes em suas áreas. Os sobreviventes e desabrigados buscam, no calor da fogueira, encontrar uma chama de esperança para o futuro. Um acidente desta magnitude é devastador, mas não tão incomum naquela região. Quem tem mais detalhes é o repórter Leonardo Félix. Eu conversei com o geólogo e professor Rodrigo Arthur Salvetti, que detalhou as características do acidente geológico e avaliou a destruição e outros impactos na área atingida. A região da Turquia é uma região de encontro de placas tectônicas, né? E por ser uma região de encontro de placas, é esperado grandes tremores, certo? E essa destruição é muito acentuada pela falta de infraestrutura do país em ter construções anti-terremotos, como nós temos, por exemplo, no Japão ou nos Estados Unidos, que são, pega Los Angeles, por exemplo, você tem prédios gigantes que são construídos em áreas de terremoto e que eles não caem com tanta facilidade porque são construídos para isso. Imagino que esses tremores vão acontecer aí aos longos, nos próximos 5, 10 dias, pelo menos, com intensidade alta. E quando você pega um país que não tem a infraestrutura adequada e tremores secundários de intensidade alta, é esperado que você tenha novos desabamentos, por exemplo, novos impactos em instalações elétricas, impactos em redes de internet, de água, e isso acaba afetando as pessoas que sobreviveram ao tremor e o resgate de novas vítimas. Também ouvimos o turco Marcelo, que é guia de turismo, casado com uma brasileira. Ele mora em Istambul, principal cidade turca, que não foi atingida pelo terremoto. Mas a cidade natal dele, Gaziantep, local do epicentro, foi severamente danificada. Ele traz informações sobre as consequências do terremoto. A região que aconteceu é a região que eu nasci, na cidade que eu nasci mesmo. O lugar que acontecia realmente está destruindo, né? Forte, essa vez aconteceu, é mais forte. Tem muitos prédios que derrubou, infelizmente, lá embaixo tem pessoas, morreram. Muitas pessoas estão tristes, né, aqui, agora que o pessoal tem família lá e sempre liga, né, ou está tentando pegar uma notícia, e realmente é difícil, uma situação é difícil que a pessoa está vivendo. A minha família de lá, né, Gaziantep, eles moram nessa cidade que é minha irmã, tá com filhos, todo mundo tá lá fora e dentro do carro, né, a maioria não consegue entrar na casa, porque tem medo que graças a Deus não caiu no prédio dela, né, e mais do lado, vizinhos que caiu, infelizmente. Tem os colegas que o guia, né, ele está fazendo viagem técnica, infelizmente lá no hotel, lá no Sudeste, né, o epicentro do terremotos, caiu o hotel, infelizmente, a maioria está lá embaixo do hotel, ele está tentando tirar. Um grupo de guia, mais de 40 pessoas. O terremoto no Oriente Médio traz a reflexão de que a força da natureza pode surpreender a qualquer momento, sem aviso prévio ou suas consequências. Os terremotos que ocorreram na região da Síria e da Turquia, um de 7,8 e outro de 7,7 de magnitude, arrasou parte dos dois países. Os tremores estão entre os mais fortes registrados nos últimos anos, mas não chegam nem perto dos maiores já registrados no mundo. Considerando todos os tremores registrados neste século, o que abalou a Turquia e a Síria estaria entre os 20 mais fortes, empatado com outros de magnitude 7,8.
mas de todos, desde a série histórica, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o ranking dos 5 maiores tremores registrados no mundo estão em quinto do dia 4 de novembro de 1952, com um terremoto de 9 na escala Richter, seguido por um tsunami, atingiu a península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia. Não houve registro de mortes, em grande parte pelo fato de a região ser pouco povoada. Em quarto, o de 2011, em Honshu, no Japão, com tremores de magnitude 9 também, mas que contabilizou mais de 15.700 mortes. A combinação de tremor e maremoto também deixou mais de 130 mil pessoas desabrigadas e destruiu 300 mil casas e prédios. Em terceiro lugar do ranking, ainda na região oriental, em 2004, em Sumatra, na Indonésia, com tremor de 9,1 na escala Richter, seguido também de um tsunami, atingiu 14 países do sul da Ásia e do leste da África. Uma tragédia que deixou cerca de 230 mil mortos e 1.700.000 pessoas desabrigadas. Na segunda posição, na costa ocidental, mais precisamente no Alasca, nos Estados Unidos, um terremoto em 1964 de magnitude 9,2 tirou a vida de 131 pessoas e sentido em várias cidades americanas. O prejuízo na época foi da ordem de 2 bilhões e 300 milhões de dólares. E na liderança, o maior tremor já registrado na face da Terra foi na noite de 22 de maio de 1960 na cidade de Valdívia, no Chile, que atingiu a escala de 9,5 e deixou aproximadamente 1.600 pessoas mortas e mais de 2 milhões de desabrigados. Um terremoto tão forte que provocou um tsunami e mortes em outras partes do mundo, atingindo regiões como Havaí, Japão e as Filipinas. E aqui no Brasil, alguns tremores já foram registrados, mas nada perto do que foi mostrado na reportagem agora do Jornal das 22. Os tremores de terra ocorrem com intensidades muito baixas por conta da posição no planeta. Nosso país está localizado no centro de uma placa tectônica sul-americana e não em regiões de atritos entre outras placas. Essa situação faz com que o Brasil tenha mais estabilidade e não sofra com terremotos intensos. O Ministério das Relações Exteriores afirmou em nota que acompanha com preocupação os desdobramentos do terremoto que deixou milhares de mortos e feridos na Síria e na Turquia. Segundo o Itamaraty, não há até o momento notícia de brasileiros mortos ou feridos. Segundo o comunicado oficial, as embaixadas do Brasil em Ankara e Damasco, bem como o Consulado-Geral do Brasil em Istambul, estão acompanhando os desenvolvimentos no terreno em regime de plantão. E veja a seguir, presidente Lula volta a criticar o Banco Central e a taxa de juros de 13,75%. E ainda, 100 homens da Força Nacional de Segurança chegam amanhã ao território Yanomami, de onde os garimpeiros tentam fugir. Um bebê Yanomami morreu de desnutrição neste fim de semana em Roraima. Pressionados com a presença das forças de segurança, garimpeiros estão fugindo da terra indígena. Grupos de garimpeiros e pessoas que prestam serviço para as atividades extrativistas ilegais estão deixando a terra indígena Yanomami pelas estradas e pelos rios. O espaço aéreo na reserva está bloqueado e as estradas são monitoradas. Por isso, eles estão ficando sem alimentos e a presença das Forças Armadas pressiona os garimpeiros ilegais. Neste fim de semana, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, esteve em Roraima para acompanhar o trabalho emergencial de assistência aos mais de 30 mil indígenas que vivem na região. Uma das ações definidas para atender a população a médio e longo prazo é a reestruturação da base aérea em Surucucu para receber aviões de grande porte. Com isso, será possível receber equipamentos e grandes remessas de alimentos e remédios. Atualmente, a Força Aérea leva suprimento para as aldeias todos os dias. Em 15 dias, foram enviadas 75 toneladas de alimentos e remédios à terra indígena.
No último domingo, um bebê Yanomami morreu com severa desnutrição em Roraima. Ele estava recebendo atendimento de saúde e seria transportado de helicóptero até Boa Vista, mas as condições climáticas não permitiram a viagem. Lideranças indígenas relatam que nos últimos 4 anos, mais de 500 crianças Yanomami morreram de causas evitáveis, como pneumonias e diarreias. O aumento de garimpeiros na região dificultou o acesso da população a serviços básicos, como os de saúde. Agora que esses garimpeiros estão deixando a terra indígena, o governo federal tem novas preocupações. Primeiro, evitar que esses ocupantes ilegais entrem em confronto com os povos tradicionais, especialmente os indígenas isolados. Depois, evitar que esses garimpeiros invadam e exerçam atividades ilegais em outras terras indígenas na Amazônia. Nós, como governo federal, nós temos que tomar muito cuidado para que não ocorra neste momento o que aconteceu em 1992, quando teve a desintrusão aqui da terra indígena Yanomami. Vocês devem ter esse conhecimento, que os garimpeiros saíram da terra indígena Yanomami e foram, grande parte deles foram para a terra indígena Raposa Serra do Sol, ou para outros garimpos ilegais que existem na Amazônia. Segundo o Instituto Socioambiental, em 2022 o garimpo cresceu 54% na terra indígena Yanomami. Cerca de 20 mil garimpeiros convivem ilegalmente com uma população de 30 mil indígenas na maior reserva do Brasil. Nós entendemos que é o momento do Estado se fazer presente e, por isso, o governo federal tem já adotado algumas medidas emergenciais para que a gente possa, num prazo mínimo, tirar essa situação de calamidade. Essa semana, uma nova comitiva ministerial deve chegar a Roraima para analisar o cenário e planejar as próximas ações. Nesta segunda-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que investigações estão sendo realizadas para identificar responsabilidades sobre o garimpo e a crise de saúde nas terras Yanomami. Nós teremos agora alguns dias para que esse fluxo de garimpeiros e de apoiadores administrativos dos garimpeiros possa, de fato, ser concluído, ou seja, aqueles que estão deixando a área deixarão nos próximos dias, e nós teremos o início da segunda fase, em que é a presença do efetivo da Polícia Federal, da Força Nacional, com apoio das Forças Armadas. Então, eu diria que nós temos duas fases muito nítidas e nós estamos nessa semana na transição da fase 1 para a fase 2. A fase 1 são essas medidas preparatórias, em que há, sobretudo, as ações humanitárias de um lado e de outro a zona de exclusão aérea. E nós temos já, nesta semana, a transição para a fase 2, em que teremos ações policiais. O ministro da Justiça disse ainda que amanhã uma tropa com 100 soldados da Força Nacional de Segurança vai desembarcar na área dos índios Yanomami. E, segundo ele, a expectativa é que até o final desta semana, 80% dos garimpeiros ilegais deixem a região. Aloísio Mercadante assumiu nesta manhã a presidência do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A cerimônia de posse contou com a presença do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e da ex-presidente Dilma Rousseff. Aloísio Mercadante assumiu a presidência do BNDES em cerimônia, no Teatro Arino Ramos Ferreira, na sede do banco, no Rio de Janeiro. Mercadante destacou que toma posse em um momento muito desafiador para a democracia. Ele afirmou que vai exigir dos novos diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social o respeito às instituições democráticas e à Constituição. Mercadante também lembrou a importância do banco no desenvolvimento do país. O país não seria o que é sem o BNDES. Quando esse banco foi criado, o Brasil era um país de 52 milhões de habitantes, predominantemente agrário, com uma indústria incipiente e com uma estrutura precária. 3 décadas depois, o Brasil se convertia em um país predominantemente urbano e industrial. Antes da crise da dívida externa, da chamada década perdida, a indústria brasileira era maior que a da Coreia e a China juntos. Essa transformação fantástica não teria sido possível sem o BNDES.
A história desse banco se confunde com a da industrialização e a modernização da infraestrutura do país. Mercadante ainda afirmou que o banco vai estar aberto para todos os brasileiros. O presidente Lula também destacou a importância do BNDES para alavancar o desenvolvimento do país. Esse país tem que ser reconstruído e a gente não pode demorar, a gente não pode esperar muito. E durante esse mesmo evento do BNDES, o presidente Lula fez novas críticas ao Banco Central. Ele afirmou que a atual taxa básica de juros do país, a Selic, é uma vergonha. Segundo o presidente, não existe justificativa para o atual número, que está em 13,75%. Lula ainda pediu para que os empresários de todo o país façam cobranças sobre nível elevado de juros. No mercado financeiro, diante de novas declarações do presidente Lula sobre as taxas de juros e o Banco Central, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira de 0,49%, cotado em R$ 5,17 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,18% aos 108.721 pontos. Quase 60% dos empresários da capital do Mato Grosso do Sul estão otimistas quanto ao crescimento de suas empresas este ano. Juliana é dona de uma fábrica de uniformes, jalecos e camisetas personalizadas. A empresa registrou crescimento nos últimos anos e a empresária está otimista em relação a 2023. Eu atendo bares, restaurantes, supermercados, hospitais. Então, eu desenvolvo as estratégias de acordo com o que o mercado está oferecendo. Então, eu busco essas alternativas. Eu falo que eu acredito muito, sabe, no potencial que nós temos de mercado. Então, eu vou em busca. Então, enquanto muitas empresas estão lá reclamando, eu estou aqui trabalhando e criando, planejando para que eu possa continuar no mercado com os meus quase 40 funcionários. De acordo com pesquisa da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, 58% dos empresários da capital prevêem crescimento de suas empresas. Mesmo sendo a maioria, o dado revela um número menor de empresários otimistas em relação à pesquisa realizada no ano passado, quando 77% dos empresários ouvidos previam crescimento de suas empresas. O levantamento ainda sinalizou que 31% dos empresários acreditam que haverá estagnação e quase 11% esperam queda no volume de negócios. Os empresários também foram questionados sobre a perspectiva da economia brasileira. 45% disseram que esperam que esteja melhor em 2023. E para 30%, a expectativa é de piora do cenário econômico. Com a troca de governo agora, existe aí um compasso de espera para algumas definições, para ver qual é o direcionamento que vai ser dado em relação a algumas alternativas que o governo tem sinalizado. Mas, no geral, eu vejo que aqui para Campo Grande, 58% dos empresários com o sentimento de que sua empresa vai crescer, eu acho que é uma sinalização boa para a gente. O brasileiro tirou 33 bilhões e 600 milhões de reais a mais do que depositou da caderneta de poupança no mês passado. Foi o recorde de um único mês desde que o Banco Central começou a contar o saldo do investimento mais popular do país, 28 anos atrás. E os saques vêm aumentando sem parar. Só no ano passado, os poupadores tiveram que levar 103 bilhões de reais para casa. Cresceu o percentual de inadimplentes muito endividados em 2022. De cada 10 brasileiros, 4 alegaram uma piora na situação financeira no segundo semestre do ano. A pesquisa realizada com 1.500 pessoas pela Boa Vista apontou que o desemprego é o principal motivo para que o consumidor deixe de honrar seus pagamentos. De acordo com um estudo, com 43% dos inadimplentes, as dívidas aumentaram na passagem de 2021 para 2022, ao mesmo tempo em que 42% alegaram uma piora na situação financeira na segunda metade de 2022. Entre os consumidores que têm alguma dívida em atraso, 68% compõem as classes D e E 85% são economicamente ativos e a maioria, 35%, está na faixa dos 18 aos 30 anos. As mulheres são a maior fatia entre esse público, correspondendo a 56%.
Aproximadamente 80% dos inadimplentes declararam ainda que têm dificuldades para pagar as suas contas e deixá-las em dia, contra 71% no semestre anterior e 70% no mesmo período de 2021. O preço médio do etanol subiu em 17 estados. De acordo com os dados da Agência Nacional do Petróleo, que avaliou postos de gasolina por todo o Brasil, o valor registrado na semana passada aumentou em 1,06% em relação à semana anterior. Hoje, em média, o litro está sendo vendido por R$ 3,82. E no dia 28 de fevereiro termina o prazo da isenção do imposto sobre o preço dos combustíveis. Em reunião com o presidente Lula, os governadores avaliaram um impacto de 33 bilhões e meio de reais com a redução das alíquotas de ICMS. Talvez por esse motivo não haja uma nova prorrogação e o preço volte a subir para o motorista em março. Na semana passada, só a gasolina voltou a ficar acima dos R$ 5,00, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, porque a Petrobras aumentou o preço de venda para as distribuidoras em 23 centavos. Uma alternativa aos voos, as passagens de ônibus registraram aumento no ano passado. Quem traz mais informações é a repórter Bruna de Jaimo. O avanço no valor das passagens de ônibus foi mais alto do que o dobro da inflação. Enquanto as passagens rodoviárias para viagens interestaduais subiram 13,8%, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, aumentou 5,79%. Algumas cidades registraram altas até maiores do que o transporte aéreo, como é o caso de Belém, Fortaleza, Salvador e São Luís. E a maior diferença foi sentida em Belém, com um aumento de 30,9%, enquanto nas passagens aéreas foi de 3%. O principal motivo para isso acontecer foi o preço do diesel, que representa cerca de 30% dos custos do setor. No ano passado, o litro subiu 22,87% no país, segundo o IBGE. Além da alta do combustível, outro fator também é a desvalorização do real, que tem pressionado o preço das passagens. O aumento no preço já tem elevado os consumidores a desistir de viajar, mas a dica é pesquisar bastante e ver qual é o melhor custo-benefício. E veja a seguir, governo libera verba para reduzir a fila de atendimentos de emergência do SUS. E veja também, bombeiros não encerram trabalhos de resgate de embarcação que naufragou com 14 ocupantes na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. O governo federal lançou hoje a Política Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas. Com investimento total de R$ 600 milhões, o Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas foi dividido em duas etapas. Neste primeiro momento, R$ 200 milhões serão repassados a estados e municípios para a realização de mutirões de cirurgias, para reduzir as filas provocadas especialmente em função da Covid-19. Num segundo momento, R$ 400 milhões serão disponibilizados de acordo com a produtividade de cada estado e município. O foco principal devem ser as cirurgias oftalmológicas e ortopédicas, mas cada estado e município deverá apresentar um plano com o diagnóstico das reais necessidades de cada local e como as cirurgias deverão ser realizadas. O valor vai ser disponibilizado através de portaria que ainda vai ser publicada. Esses R$ 600 milhões foram disponibilizados com a aprovação da PEC da transição. O Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas foi lançado nesta segunda-feira no Rio de Janeiro em um evento com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e da ministra da Saúde, Nízia Trindade. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O número de novos médicos bateu recorde no país no ano passado. Foram quase 40 mil. Mesmo assim, ainda existem locais que sofrem com a falta de profissionais. Nos últimos 12 anos, o número de novos registros médicos emitidos no país mais do que dobrou. Só no ano passado,
39.500 profissionais entraram no mercado de trabalho. Em 2010, esse número era de 18.700 médicos. O volume de novos profissionais da medicina passou a ter um aumento expressivo a partir de 2020, no primeiro ano da pandemia, quando pela primeira vez o total de profissionais ingressantes no mercado ficou acima dos 30 mil. O ano coincide com a graduação dos alunos de novos cursos abertos a partir de 2013, com a criação do programa Mais Médicos, que expandiu as vagas de medicina no país. Com os novos médicos que deram início em sua carreira profissional no ano passado, o número de doutores atuando em todo o Brasil ultrapassa os 545 mil, o que representa uma taxa de mais de 2 médicos por 1.000 habitantes. Índice similar ao de países desenvolvidos como Canadá, Estados Unidos e Japão. 12 anos atrás, por exemplo, a densidade brasileira era pouco mais de 1,5 médico por 1.000 habitantes. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, se for mantido o mesmo ritmo de crescimento da população e de escolas médicas, dentro de 5 anos, o país contará com 3,60 médicos por 1.000 habitantes. E mesmo com tantos médicos no mercado, ainda existem algumas regiões do país com falta de profissionais. Isso se deve pela desigualdade na distribuição regional dos médicos. Para ter uma ideia, nas capitais, por exemplo, o número de profissionais é de mais de 6 médicos por 1.000 habitantes, enquanto nos municípios do interior, o índice fica em pouco mais de 1,5. Além disso, a maioria dos médicos permanece concentrada nos grandes municípios. As 49 cidades com mais de 500 mil habitantes possuem mais de 60% dos médicos do país, embora concentrem apenas 32% da população. Já os 4.890 municípios com até 50 mil habitantes, onde moram mais de 65 milhões de pessoas, reúnem somente 8% dos profissionais. A desigualdade também ocorre entre as regiões brasileiras. Menos de 5% dos médicos do país atuam na região norte. Por outro lado, a região sudeste conta com 53% de todos os médicos em atuação do país. E na cidade do Rio de Janeiro, a vacinação de reforço contra a Covid-19 das crianças de 5 a 11 anos foi suspensa pela falta de doses. A Prefeitura aguarda a chegada de uma nova remessa ainda esta semana, mas o Ministério da Saúde disse que já entregou todas as vacinas pedidas pelo município. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, apenas 7% das crianças tomaram a dose de reforço. Mais 3 corpos foram encontrados na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, na manhã de hoje, totalizando 6 vítimas fatais no naufrágio de uma embarcação nas proximidades da ilha de Paquetá. 2 pessoas seguem desaparecidas. Os 3 corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. A Polícia Científica informou que das 6 vítimas, 4 foram reconhecidas e possuem entre 35 e 53 anos de idade. A embarcação estilo traineira transportava um grupo de 14 pessoas entre amigos e parentes que voltavam de um passeio turístico à ilha de Paquetá, quando foram surpreendidos por uma tempestade com ventos fortes que causaram a queda da embarcação. 6 pessoas foram resgatadas por um barco que passava na região no momento do acidente e levadas para o 19º Agrupamento dos Bombeiros, na Ilha do Governador, onde receberam os primeiros socorros e estão fora de perigo. Além de guarda-vidas e mergulhadores, com apoio de lanchas, motos aquáticas, botes e aeronaves, a Marinha do Brasil atua nas buscas pelos desaparecidos. O órgão irá instaurar um procedimento interno para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades pelo acidente. Os crimes virtuais estão cada dia mais presentes no cotidiano das pessoas. Dona Edna está vivendo um pesadelo. Ela, que é assalariada, perdeu mais de R$1.000 vítima de um golpe. Ela comprou pela internet 26 sacos de cimento e 500 tijolos. Toda a negociação foi feita pelo WhatsApp, mas no momento em que ela solicitou a nota fiscal, percebeu que tinha sido enganada. Pedi para eles entregarem, que eles confirmou que ia entregar, e eu pedi a nota fiscal. Quando eu pedi a nota fiscal, ela me bloqueou.
O pagamento via Pix foi feito para Pamela Toledo, como mostra o comprovante. A vítima chegou a ir no endereço enviado pela suposta vendedora, que seria na rua Rui Barbosa, número 383. Mas no local não funcionava o depósito de materiais de construção. Eu fui lá no endereço, eu fui com um rapaz lá, meu colega de trabalho. Eu fui lá no endereço e tudo, chegou lá, era outra coisa que não tinha nada a ver. O endereço era o mesmo, mas a loja de construção não. Dona Edna registrou o boletim de ocorrência, mas ainda assim teme que a golpista faça outras vítimas. Já registrei boletim de ocorrência, você entendeu? Então, assim, a gente está na mão dos mais instruídos para roubar e você não pode fazer nada. A sociedade está aí, sabe? À mercê dos bandidos. Na hora que passar um tempo, eles vão tentar. Eles vão tentar. Você está entendendo? Então, eu acho que quanto mais pessoa ficar sabendo, melhor é que eles não vão levar. Segundo dados da Sejusp, o crime de estelionato é o terceiro que mais faz vítimas em Mato Grosso do Sul. Só em janeiro deste ano foram 713 casos registrados em todo o estado. Em Campo Grande, 262 pessoas foram vítimas de estelionatários. E a Polícia Civil faz o alerta. A Polícia Civil recomenda que sempre que haja um envio de dinheiro, este seja feito na conta bancária do seu interlocutor. Também confirme a identidade da pessoa com quem está conversando por meio telefônico e sempre desconfie de produtos com valor muito abaixo daqueles praticados no mercado. Em caso de ocorrência desse tipo de crime, procure a delegacia de polícia civil mais próxima. Mesmo com a inflação elevada e altas taxas de juros, parte da população ainda tem o hábito de viajar para o exterior. Com isso, o número de passaportes expedidos aumentou. Segundo a Polícia Federal, só no ano passado, 2.300.000 passaportes foram expedidos. Isso é quase o dobro do que foi registrado em 2021, quando o órgão emitiu 1.200.000 documentos. Nos últimos 2 anos, a corporação precisou suspender o atendimento de novos pedidos entre novembro e dezembro de 2022, por alegar não ter recursos para a confecção dos passaportes. Com o afrouxamento das medidas restritivas devido ao Covid-19, diversas pessoas mostraram interesse em renovar ou emitir a primeira via. Durante o período de maior intensidade da pandemia, não só no Brasil, como em outros países também, a emissão de passaporte foi suspensa e os voos entre países bloqueados para evitar o contágio. No ano, o total de atividades turísticas caiu cerca de 36,7%, se comparado com o mesmo período de 2019, o período pré-pandêmico. Em 2020, a Polícia Federal emitiu 1.030.000 passaportes. Além das viagens a passeio, o número de viagens de turismo de negócio aumentou cerca de 90% entre janeiro e novembro de 2022, em relação ao ano anterior. A Organização Mundial de Turismo estima que o turismo vai movimentar em 2023 em todo o mundo algo entre 80% e 95% dos níveis registrados antes da pandemia. Os Estados Unidos recolheram mais de 400 alimentos por suspeita de contaminação pela bactéria Listeria. O recall inclui sanduíches, saladas, iogurtes, wraps e outros produtos prontos para consumo vendidos em 9 estados e em Washington. Os alimentos recolhidos foram distribuídos em Connecticut, Distrito de Colômbia, Maryland, Massachusetts, Nova Jersey, Nova York, Carolina do Norte, Pensilvânia, Carolina do Sul e Virgínia, de acordo com o Food and Drug Administration. Todos os produtos recolhidos têm um rótulo ou identificador Fresh Creative Cuisine na parte inferior e uma data de validade ou venda até 31 de janeiro de 2023 a 6 de fevereiro de 2023. Os alimentos contaminados com essa bactéria podem causar infecção grave, que pode levar a sintomas como febre, dor de cabeça, diarreia e vômito, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção da Doença. O Reino Unido teve mais uma rodada de greves nesta segunda-feira. De enfermeiros a motoristas de ambulância, profissionais da saúde pública inglesa se mobilizam em um novo capítulo dos protestos que abalam o país em um contexto de disparada do custo de vida. O sindicato Royal College of Nursing diz que vários aumentos abaixo da inflação desde 2010 fizeram os salários dos profissionais da categoria registrarem perdas de 20% em termos reais. I'm striking because
Estou em greve porque estou preocupado que o serviço de saúde está sendo destruído por esse governo conservador. Eles lideraram mais de uma década de corte nos financiamentos, diminuição do salário, até o ponto de que agora não temos funcionários suficientes. É triste que eles não ouvem. Estou aqui para ser a voz dos meus pacientes, para advogar por meus pacientes que não têm voz. Ninguém parece escutá-los. Em um Reino Unido, onde a inflação supera os 10% há meses, a tensão social continua a crescer em todos os setores. Professores, ferroviários e funcionários de vários ministérios fizeram em 1º de fevereiro a maior greve do país em mais de 10 anos. Ainda que cada setor tenha reivindicações específicas, todos se unem na demanda por aumentos salariais. Depois de falhar nas tentativas de negociação, o governo pretende aprovar um projeto de lei que busca limitar o direito de greve com a imposição de serviços mínimos em setores-chave, como saúde, transporte e educação. E a seguir, internautas ignoram proibição e mantêm vendas de cigarros eletrônicos anunciados como saudáveis. E ainda, as mulheres passaram a ser maioria no comando de negócios via internet. Nos últimos dias, uma propaganda se popularizou na internet com a oferta de cigarro eletrônico com vitaminas, Beatriz. Exatamente. Até isso, até essa mentira estão contando por aí, com promessa de ajudar a saúde do usuário. Além de uma tentativa ilegal de atrair novos adeptos, já que a venda é proibida pela Anvisa, diversos médicos alertam para os diversos prejuízos que o VAP faz ao organismo. Mesmo com a venda proibida pela Anvisa, os cigarros eletrônicos fazem muito sucesso entre os jovens. Por isso, com o objeto de deixar ou transformar o hábito mais saudável, uma empresa lançou o Health Vape, ou vape de vitaminas. Com a descrição contendo adição de vitaminas, aminoácidos, hormônios, o anúncio garante que o produto dá energia, firmeza na pele e recupera os músculos. Na internet é possível encontrar o produto com preços que variam de R$ 50 a R$ 80. Mas os cigarros eletrônicos são vetados no país pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, seja para fumar ou para suplementação de vitaminas, probióticos, enzimas e outros. Porém, a fiscalização do comércio é de responsabilidade de autoridades locais. A Sociedade Brasileira de Pneumologia adverte: o uso de cigarro eletrônico causa doenças não só respiratórias, mas gastrointestinais, na boca e outras. Além disso, diversas pessoas que fizeram uso do cigarro eletrônico passaram mal com pressão baixa e dor no estômago. Com o aumento de quadros de mal-estar após o uso desse cigarro, médicos alertam que os remédios que podem ser utilizados como suplementação alimentar devem ser prescritos mediante avaliação, e nada do que é prometido pelo anunciante é de fato verídico. O governo brasileiro bateu um recorde na liberação de agrotóxicos. No ano passado foram aprovados 652 novas combinações químicas, o maior número já registrado em 23 anos, com base na série histórica da Coordenação Geral de Agrotóxicos do Ministério da Agricultura. Segundo a pasta, o alto número foi provocado por uma reorganização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que analisa os riscos à nossa saúde. E o que não falta no país é contrabando de agrotóxico. A Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma grande quantidade no Mato Grosso do Sul. A equipe da Base Operacional de Campo Grande da Polícia Militar Rodoviária apreendeu ontem uma carga de agrotóxico avaliada em mais de R$650 mil. Os policiais militares realizavam policiamento ostensivo na MS 162 e MS 455, entre Maracaju e Sidrolândia, quando abordaram este veículo. Após vistoria na carroceria da caminhonete, que estava coberto com lona, foram encontrados 25 galões de herbicida, totalizando 500 litros, e 30 litros de inseticida, todos de origem paraguaia. O condutor, de 33 anos, afirmou que adquiriu a mercadoria em Maracaju e levaria até uma fazenda em Sidrolândia. Ele recebeu voz de prisão pelo crime de contrabando. A mercadoria e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Campo Grande.
O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, anunciou o lançamento do cartão beneficiário para o próximo mês de março, que vai juntar direitos como de passagens gratuitas de ônibus e metrô, válidos para todo o país. A lista de benefícios ainda conta com descontos em farmácias e passagens aéreas e vai atender os segurados da Previdência Social, como aposentados e pensionistas. O passaporte brasileiro permite o acesso a 170 países sem visto prévio, o que faz o Brasil estar na posição 21 como o mais poderoso do mundo. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias nacionais e internacionais. O país divide a 21ª posição com San Marino no ranking do Hailing Passport Index, índice de classificação com base no número de destinos que seus titulares podem acessar sem um visto prévio. Dos 170 países sem essa necessidade, 3 precisam de autorização de viagem eletrônica e 41 de visto na chegada ao destino. Os 5 passaportes mais poderosos do mundo são do Japão, Singapura, Coreia do Sul, Alemanha e Espanha. Já os 5 piores são do Afeganistão, Iraque, Síria, Paquistão e Iêmen. O teor de enxofre nos combustíveis está diretamente associado às emissões do poluente óxido de enxofre durante a combustão. Por isso, a Petrobras vai descontinuar a comercialização do óleo combustível OCA1 ainda no primeiro trimestre deste ano, passando a oferecer ao mercado exclusivamente o OCB1, produto com teor máximo de 1% de enxofre. Com isso, vai auxiliar os consumidores do segmento industrial na redução das suas emissões. A redução do teor de enxofre no óleo combustível contribui para os objetivos de melhoria de qualidade do ar definidos pela Resolução CONAMA, elaborada a partir das diretrizes da OMS. A geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis no Brasil alcançou a marca de 92% em 2022, de acordo com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que mostrou que a participação das usinas hidrelétricas, eólicas, solares e de biomassa no total de energia gerado pelo SIM foi a maior dos últimos 10 anos. No total, foram gerados quase 62 mil megawatts médios por mês de energia no ano passado. Resultado que, entre outros fatores, se deu por um cenário hídrico-climático mais favorável, que contribuiu para a recuperação dos reservatórios de água e da expansão das usinas movidas pelo vento e pelo sol. Um balão visto no céu na América Latina pertence à China e foi usado para testes de voos, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores chinês, que admitiu que o objeto avistado sobre 2 países latino-americanos pertence ao país. O balão se desviou de seu curso planejado e entrou nos céus da América Latina e do Caribe por engano, devido às condições climáticas e capacidade limitada de controle sobre a embarcação. Este é o segundo balão chinês que Pequim afirma ter desviado do curso devido ao clima, depois que os militares dos Estados Unidos derrubaram no sábado um suposto balão espião chinês. Já o país asiático expressou indignação com o fato da aeronave ter sido abatida e repetiu suas alegações anteriores de que o balão era para uso civil e que caiu no espaço aéreo norte-americano por engano. Após passar meses vagando pelo mar em área próxima à costa pernambucana, ambientalistas descrevem que o porta-aviões desativado São Paulo, afundado na sexta-feira pela Marinha do Brasil, é um crime ambiental e catástrofe anunciada. Para a diretoria de programas do Greenpeace Brasil, o afundamento do navio, colocando no fundo do mar uma quantidade de materiais tóxicos desconhecidos, é resultado de uma sequência de erros, que já começaram na venda da embarcação em 2021. Sem contar que, com isso, em sua avaliação, o Brasil descumpriu pelo menos 3 tratados internacionais e finaliza dizendo que o oceano não pode ser considerado uma área de depósito do continente. Os promotores do Ministério Público da Espanha foram contra o recurso de liberdade provisória ao jogador de futebol brasileiro Daniel Alves. De acordo com o jornal La Vanguardia, o Ministério defende que isso aumentaria o risco de uma suposta fuga do atleta para outro país. Ele está preso desde o dia 20 de janeiro por uma suposta agressão sexual contra uma mulher de 23 anos. Um levantamento feito pelo Sebrae mostrou que pessoas empreendedoras negras ganham 32% a menos. O combate à desigualdade por raça e sexo desafia o novo governo. O estudo apontou que, além de ganharem menos, pessoas negras têm menos escolaridade, empresas menores,
trabalham sem contratar funcionários e contribuem menos à Previdência. E o gênero feminino, especificamente, foi o mais prejudicado pela pandemia e o que mais demorou a se recuperar. Para economistas, o governo atual terá como desafio enfrentar a desigualdade, não só no mercado de trabalho formal, como entre os mais de 30 milhões de empreendedores no país. O Sebrae mostrou que os negros, pretos e pardos representam 52% dos empreendedores brasileiros, sendo grande parte que trabalham por conta própria. No ano passado, a renda média mensal deste grupo foi de R$ 2.079 no segundo semestre. Já para empreendedores brancos, foi de R$ 3.040. Ou seja, o rendimento de empreendedores negros é, em média, 32% inferior. Já as mulheres negras têm o menor rendimento entre os empreendedores. De R$ 1.852, comparado a R$ 2.188 para homens negros e R$ 2.706 para mulheres brancas e R$ 3.231 para homens brancos. Uma diferença de 74% na renda média entre homens brancos empreendedores e mulheres negras empreendedoras. Para o Sebrae, isso pode ser explicado por uma inserção tardia de mulheres e negros no mercado de trabalho, além do nível escolar, que também afeta o de rendimentos. 41% dos donos de negócios negros têm apenas o ensino fundamental, comparado a 28% dos brancos. Com o ensino superior, 32% são brancos, ante 13% de negros. Entre as mulheres, apesar de superarem os homens em formação escolar, há a particularidade de muitas vezes atuarem no mercado de trabalho para complementar a renda da família. E com o cuidado de casa, filhos e idosos, acabam se dedicando apenas parcialmente a seus negócios, que também impacta o nível de rendimentos. Segundo o Sebrae, garantir a melhora do ambiente de negócios, através de reformas estruturais, como a tributária e a administrativa, também seria importante para melhorar o cenário econômico e fortalecer a atividade empreendedora. O que precisa ser feito nesse sentido ainda terá que ser definido pelo governo, mas será desde a ampliação do nível de escolaridade, passando pela oferta de creches, capacitação de empreendedores e políticas de acesso a créditos com menos burocracia e taxas mais acessíveis. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.